Gente, qual que é a treta entre Ucrânia e Polônia? Para responder em uma frase, é o resultado do populismo que está tomando conta do país. Tá confuso? Pera aí que eu vou explicar. Desde que a Rússia invadiu a Ucrânia, um dos principais países a apoiar os ucranianos foi a Polônia. Por quê? Porque ela está logo ali, perto da Rússia, e teme que se o Putin conseguir conquistar toda a Ucrânia, ele vai continuar sua expansão e eventualmente querer invadir a Polônia. Então, a Polônia, que tem como primeiro-ministro Mateusz Morawiecki e como presidente o Andrzej Duda, ambos do partido de extrema-direita Lei e Justiça, começou a ajudar ativamente a Ucrânia. O país enviou um monte de armamentos que tinha da era soviética ao país, recebeu mais de 1,5 milhão de refugiados, serviu para que mais de 15 milhões deixassem a Ucrânia por lá, ajudou a defender a ideia de que a Ucrânia entre para a União Europeia e para a OTAN, e até fez um lobby gigantesco para que a Ucrânia recebesse da Alemanha alguns tanques de guerra Leopard 2, que são poderosíssimos. Ou seja, a Polônia estava sendo uma boa amiga, e todo esse empenho até ajudou que os países ocidentais passassem a olhar para a Polônia de maneira positiva. Passaram a pensar, olha só, até que a Polônia não é tão ruim assim. Acho até que ela pode ser uma de nós. E eu estou falando isso porque até então a Polônia não estava sendo muito bem vista, justamente por conta disso que eu falei, que ela é governada por um partido de extrema direita. Então, o partido vinha, ao longo dos últimos anos, adotando algumas medidas completamente controversas, como, por exemplo, a lei do Holocausto, que criminaliza qualquer pessoa que mencionar qualquer responsabilidade polonesa nos crimes cometidos pelos nazistas. O governo polonês também começou a intervir no judiciário, aprovando algumas leis para indicar ministros da Suprema Corte. Tem jornalista que tem sido forçado a remover conteúdo, que critica os políticos, enfim, muitas coisas indo de mal a pior. Só que mesmo assim, como o país estava contra a Rússia, o Ocidente relevou certas coisas. Mas quando que tudo isso começou a mudar? A Ucrânia é um grande produtor de alimentos e por conta da invasão russa, o país não estava conseguindo exportar grãos. O que aconteceu? Com a ajuda da Turquia, no ano passado, foi assinado um acordo entre os dois países, que permitiria que a Ucrânia exportasse esses grãos, esses alimentos, pelos portos do país de forma segura. Só que esse acordo venceu em julho desse ano, porque a Rússia não quis renovar. Aí, para ajudar a Ucrânia, o que a União Europeia fez? Criou a Solidarity Lanes, que a gente pode traduzir como pistas ou faixas da solidariedade. Basicamente, a União Europeia tirou as tarifas para que a Ucrânia pudesse usar os seus portos para exportar os grãos. Mas o que aconteceu? Quando os grãos entraram na União Europeia, ali mais ao leste europeu, não havia tanta estrutura de caminhões, de trens para escoar esses grãos do meio do continente até os portos. O resultado, os grãos foram vendidos ali mesmo, na Polônia, na Eslováquia, na Bulgária. E quem que não gostou disso? Os fazendeiros locais, porque eles estavam competindo com produtos muito mais baratos vindos da Ucrânia. Então, a União Europeia entendeu isso e falou, tá certo, então vamos banir por algum tempo a Ucrânia de vender alguns produtos tipo milho, trigo, semente de girassol, por algum tempo para Polônia, Hungria, Bulgária, Romênia e Eslováquia. Só que o que aconteceu depois disso? Esse banimento venceu e a União Europeia não quis renovar. Porém, alguns países disseram, opa, aqui não. A Polônia, a Hungria e a Eslováquia disseram, a gente vai criar o nosso próprio banimento. Isso foi assim, faz 8 dias. Aí o Zelensky não gostou disso e disse essa semana na ONU que a Ucrânia estava trabalhando para preservar essas rotas de solidariedade e conseguir exportar os grãos, mas que o showzinho de alguns, o teatro político de alguns, estava ajudando a Rússia. Aí pronto, aí o negócio assim escalou. O primeiro-ministro da Polônia falou que não ia mais exportar arma para a Ucrânia, e aí isso foi forte demais. Aí veio o presidente do país dizer calma, não é bem assim. Ou seja, o clima tá tenso. E o que ajuda tudo isso a ficar ainda mais tenso? Que acaba assim sendo a receita para o desastre. Primeiro, ao falar assim, o Zelensky mostra ingratidão. Ele já fez isso antes com outros países, aí se arrependeu e voltou atrás. Então, assim, realmente, ele tem que medir as suas palavras. E o segundo ponto, e aí é um ponto do lado polonês, o que vai acontecer dia 15 de outubro? Eleições na Polônia, daqui
a menos de 3 semanas. Vai ter eleições gerais no país. E o governo corre o risco de não conseguir eleger maioria e cair fora. E o agro polonês é uma base muito importante. Como que o governo vai ter o apoio do agro do país se ele deixar os ucranianos venderem grãos mais baratos por lá? E lá, obviamente, tem gente se aproveitando disso. Existe outro partido, ainda mais de extrema direita, chamado Partido da Confederação, que é contra essa ajuda da Polônia à Ucrânia e que está meio que conquistando os votos que tradicionalmente iam para o partido do governo atual. A situação política na Polônia não está fácil. Eu já estava de olho nisso, faz um mês eu fiz um vídeo que eu vou deixar aqui nos stories falando sobre uma parada militar gigantesca que a Polônia tinha acabado de fazer, a maior desde o fim da Guerra Fria. E os governantes poloneses, eles têm apostado no nacionalismo para conquistar votos. E o nacionalismo é isso, não é patriotismo, não é o amor ao país, mas é você disseminar aquele sentimento que o mundo é seu inimigo, que é cada um por si, que você precisa demonizar tudo aquilo que vem de fora. Aí o Zelensky vai lá e critica um governo nacionalista às 3 semanas da eleição e espera alguma coisa diferente? Gente, pelo amor de Deus, isso é amadorismo político. Aí por conta disso tudo, a Rússia tá lá, amando ver essa fragmentação entre os aliados da Ucrânia. É meio que aquele meme, né? Briguem, desgraçados, briguem. Então é isso, gente. É esse o resultado do populismo. E por que eu digo isso? Porque existem estudos que eu inclusive mencionei no meu livro que mostram que governos considerados populistas não querem jamais largar o osso. Eles ficam no poder 2 vezes mais tempo, em média, do que os governos não populistas. Então, o governo polonês está disposto a tudo para ganhar essa eleição, mesmo se tiver que sacrificar a boa imagem que ele tem construído para o Ocidente desde o início dessa guerra. Se houver um afastamento da Polônia e ela não apoiar mais a Ucrânia tão ativamente, e isso é possível porque a opinião pública tem mudado, os poloneses estão ficando meio que saturados da guerra e de tantos refugiados por lá, aí a situação da Ucrânia fica ainda pior. E se o outro partido, mais ainda de extrema direita, vencer as eleições, aí o negócio, assim, desanda de vez. Mas bom, esse vídeo tá muito longo, se gostou comenta, deixa a sua opinião, curte e vamos falando mais disso nos próximos dias. E é óbvio que a gente vai falar também das eleições na Polônia. Era isso.